Distúrbios hormonais e emagrecimento. Quem será que vem primeiro? Eu sou a doutora Etiane Andrade, nutróloga, e nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Primeira coisa, chega muita gente no consultório falando: doutora, eu quero meus hormônios, porque eu tô aumentando muito de peso e eu acho que deve ser algum problema hormonal. Normalmente a gente sempre pensa assim, e não é certo. Normalmente o que acontece? A gente aumenta de peso e esse aumento de peso, aumento de gordura faz com que nossos hormônios fiquem alterados. Então, tem algumas exceções? Tem, mas a grande maioria é pelo aumento do peso que causa o distúrbio hormonal. Então, como a gente está vendo que é assim que acontece, então você pensa, se é para emagrecer, eu preciso corrigir meus hormônios logo? E a resposta é, na maior parte das vezes, não. Então, o que a gente vai precisar fazer para corrigir nossos hormônios? O de sempre, gente, é o de sempre. Eu sempre falo, mas é sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa. O básico é inegociável. Se a gente quer corrigir nossos hormônios, a gente precisa de dieta e atividade física, controle de sono e gerenciamento do estresse. Quais são os principais hormônios, que vêm alterados durante o processo de aumento de peso? Eu acho que hoje, com esse estresse todo, a gente pode começar falando sobre o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, fica o rim e fica aqui em cima do rim, adrenal, e essa adrenal, ela produz, o hormônio do cortisol. O que acontece? O cortisol, ele funciona como hormônio protetor, em níveis equilibrados. Quando ele está muito acima ou quando ele está muito abaixo, é aí que está o problema. Então, se você é uma pessoa que está sempre estressada, se irrita fácil, você tem uma produção aumentada de cortisol. Normalmente você tende a ter um hipercortisolismo, numa fase mais aguda. Então, já peguei pacientes com cortisol muito aumentado. E uma coisa que a gente precisa ficar bastante atento: um nível de cortisol sanguíneo não quer me dizer nada, tá certo? Então, está muito frequente, o pedido em excesso de cortisol e diagnostica alguma coisa, ou fadiga adrenal ou hipercortisolismo com um exame de cortisol só. Então, não, tá? Então, fiquem bem atentos com relação a isso. Fadiga adrenal, a gente sabe que é um termo que é bastante utilizado, mas de forma errada. A gente precisa investigar muitas deficiências nutricionais antes de pensar em deficiência adrenal. A deficiência adrenal é outra coisa. Não tem nada a ver com medir no sangue, dizer que tá cansado e dizer que tem que repor cortisol, tá certo? Então, fiquem bem atentos com relação a isso. Então, o que o cortisol faz quando está aumentado? Normalmente ele tende a aumentar a glicose no sangue, aumenta a insulina, que é um outro hormônio, que a gente tem que estar alterado dentro do processo da obesidade. Então, normalmente esse paciente ele vai ter uma resistência à insulina. O que a insulina vai fazer? Ela tira o açúcar que está no sangue e coloca dentro da célula. E se você tem uma resistência à insulina, você vai precisar de muito maior quantidade de insulina para conseguir tirar esse açúcar do sangue. E aí, algumas patologias, como síndrome dos ovários policísticos, tem também resistência à insulina, que é uma das principais causas. Então, a gente precisa ficar bastante atento. Outro hormônio que a gente tem que também pode estar alterado o emagrecimento: excesso de estrogênio. O tecido adiposo aumenta a produção de estrogênio. E isso está ligado com alguns tipos de cânceres também, cânceres que são estrogênio dependentes. Então, o tecido adiposo aumenta risco para câncer. E a gente tem até outro vídeo que eu gravei também para o YouTube falando sobre gorduras que são ruins, gorduras que aumentam o risco para câncer. Então, a gente precisa ficar bastante atento com relação a isso. Então, a gente já falou sobre o cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente fala, que ele, quando está muito aumentado, quando ele está desregulado, vai aumentar a insulina. E a insulina é uma das coisas que a gente precisa ficar bastante atento. Quando esse paciente está com resistência, esse paciente ele vai ter maior tendência a ter esteatose hepática, porque essa própria resistência à insulina também é fator causal para a esteatose hepática, aumento do risco para diabetes, então ficar bastante atento, para aumento de gordura visceral. Como é que eu vou estimular essa insulina?
insulina. Toda vez que eu me alimento, principalmente com alimentos que tenham carboidrato simples, macarrão, açúcar, arroz branco, tudo que é de fácil digestão, carboidrato simples, eu vou fazer pico de insulina. E esse pico de insulina, normalmente, se eu comer carboidrato em excesso, ele vai virar gordura. E gordura, normalmente, a gente vai depositar onde quando está em excesso? Abdômen, braço, vai ficar com o tronco mais largo. E esse acúmulo de gordura vai depender muito da sua genética. Onde a sua genética é mais favorável para acúmulo de gordura. Se eu já tenho uma genética ruim, mais um estilo de vida ruim, eu vou ter um grande acúmulo de gordura abdominal, braço. Então aquelas pessoas que têm aquele corpo em pera, que é onde tem maior risco cardiovascular, maior risco para doenças, tanto cardiovasculares como neurodegenerativas. Então a gente precisa ficar atento. E aí a gente já falou sobre cortisol, né, sobre insulina, que são os dois, estrogênio, né, o tecido adiposo aumenta, né, a produção de estrogênio, a conversão de estrogênio. A gente tem também hormônios tireoidianos, né, esses hormônios são mega importantes, tá? Os hormônios tireoidianos controlam todo o nosso metabolismo, então a gente precisa ficar atento aos hormônios tireoidianos. Normalmente a gente pede TSH e T4 livre, que a grande maioria pede. Mesmo vindo normal no sangue, a gente precisa ficar atento com antes. Então, eu tô com TSH e T4 livre, ok, né, que são os hormônios tireoidianos. Mas para a tireoide funcionar bem, para haver a conversão do T4 livre em T3 livre, que é o hormônio ativo da tireoide, eu preciso de vários nutrientes, de vários minerais, principalmente de ferro. Eu preciso que meu estoque de ferro esteja adequado. Então, muitas vezes, você aí pode estar se sentindo cansado, fadigado, mesmo com hormônio tireoidiano normal, mas você está desnutrido. Então, a gente precisa, além de olhar os hormônios, a gente olhar a nutrição, tá? Que é o mais importante. Outros hormônios que também vão estar alterados, né? Possivelmente no processo, quando você aumenta de peso. A testosterona pode estar mais baixa em alguns pacientes. Ai, para emagrecer, preciso usar testosterona? Não precisa usar. Quando você começa a emagrecer, quando você começa a fazer atividade física, aumentar a sua massa magra, normalmente seus níveis de testosterona tendem a normalizar, tá? Então não precisa repor testosterona para emagrecimento. E normalmente quem vem com testosterona muito baixa vem porque tá usando anticoncepcional. Então a gente precisa ficar atento a isso. Outro hormônio também que pode alterar a GH. Muita gente usando GH para emagrecer e não é indicado. O uso do GH tem indicações médicas, mas não para o processo de emagrecimento. Para a gente emagrecer, a gente precisa de ajuste de dieta, ajuste de atividade física, controle de sono e repouso, nutrientes adequados. Isso vai resolver grande parte. E se tiver alteração hormonal, a gente vai corrigir. Mas não é isso que vai definir que você vai emagrecer ou não. A não ser que seja um hipotiroidismo franco, né, que você realmente tenha, aí vai favorecer seu emagrecimento. Mas normalmente o que os estudos mostram sobre tireoide, quando está alterado o hipotireoidismo, é que o ganho de peso é em torno de 2 a 3 quilos. Então, assim, você aumentou 20, não foi só pelo hipotireoidismo, foi pelo desbalanço energético, no aumento da ingesta e pouco gasto. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, né? Cuidado com excesso de reposição hormonal, né? A gente tá vendo muito isso hoje. Fiquem atentos, tá bom? Beijos e excelente dia para vocês. Até o próximo vídeo.